que é Account-Based Marketing e como ele pode fortalecer a sua estratégia de marketing jurídico. Olá, eu sou o Leandro Ramos e seja muito bem-vindo ao Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Hoje vamos falar sobre o Account-Based Marketing, também conhecido como ABM. Trata-se de uma abordagem que fora do Brasil já é bastante utilizada, mas que por aqui ainda tem um grande espaço para crescer, sobretudo dentro do meio jurídico, entre os escritórios de advocacia empresarial. Para falar de ABM, tenho aqui comigo no Juridicast um dos maiores especialistas no assunto no Brasil, Luiz Piovesana. O Luiz é Chief Marketing Officer na Nuvenshop, que é a maior plataforma de e-commerce do Brasil. Luiz, seja muito bem-vindo ao Juridicast, é um grande prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Leandro. Obrigado e vai ser um prazer a gente aprofundar no ABM. Com certeza. E, Luiz, para quem ainda não conhece o conceito, o que é Account-Based Marketing? O Account-Based Marketing, ele é um marketing, é uma execução, pensamento da área de marketing, dos processos de marketing para o universo quando você tem poucos potenciais clientes. E quando eu falo poucos, eu estou falando de dezenas, centenas, talvez alguma coisa perto dos baixos milhares. Então, é quando você consegue nomear, listar, assim, nominalmente, quem são seus potenciais clientes. E por que isso é importante, né? Quando você pensa, ao contrário, quando você tem um universo muito grande de potenciais clientes, nos milhares, dezenas de milhares, milhões de clientes, você pode fazer um approach mais massificado, um approach que leva em conta esse volume e você perder eficiência ao longo do funil de marketing e vendas. Mas, no caso de ABM, quando você tem um potencial número de clientes mais baixo, você não pode se dar ao luxo de perder eficiência. E aí o que acontece normalmente, principalmente empresas de serviço ou mesmo de tecnologia que vendem para grandes empresas ou vendem para um nicho muito específico, eles deveriam atuar fazendo marketing pensando em ABM, né, o Account-Based Marketing, mas no fim das contas, o que acaba acontecendo, né, e que aconteceu muito nos últimos anos? Tem um time de vendas, que faz vendas 1 para 1, que faz reuniões de campo, né, que a gente fala field sales, e que leva esse relacionamento de uma forma bastante próxima, com bastante personalização, mas o esforço de marketing que deveria ajudar esse esforço comercial, ele acaba caindo para uma linha comunicação geral, marca, que não, de fato, ajuda esse esforço comercial. Então, voltando aqui, resumindo, o ABM, ele é basicamente a estratégia de marketing que o time de marketing precisa fazer, precisa seguir, para quando o seu número de potenciais clientes é muito baixo e fazer isso conectar, né? Fazer com que esse esforço de marketing ajude a, de fato, gerar mais negócio, gerar mais vendas. Perfeito, Luiz. E baseado no que você respondeu, de onde surgiu essa abordagem do ABM? Há mais tempo do que a maioria das pessoas sabe. A primeira vez que o termo ABM foi usado diretamente foi em 2005, ou seja, 16 anos atrás, muita coisa, numa instituição chamada IT SMA. Ela é uma instituição ligada a boas práticas de marketing em empresas de tecnologia, né? Principalmente empresas que vendem para tecnologia, isso nos Estados Unidos. Eles fazem muitas pesquisas também, eles têm muita parte de boas práticas. A gente, ainda enquanto eu estava na Sensidia, antes da Nuvenshop, a gente acabou participando de uma pesquisa deles sobre processos e práticas de IBM como um dos únicos integrantes da América Latina. Então surgiu lá em 2005, a partir de 2012, 2013, o termo e a prática foi ganhando força, até porque cada vez mais marketing digital passou a ter mais ferramentas que permitiam não só a medição, mas também encontrar dados específicos para você alcançar empresas e pessoas específicas e fazer um marketing cada vez mais segmentado, nichado de verdade. E aí, a partir desse momento, começaram a surgir várias empresas de MarTech, né, de tecnologia de marketing, principalmente nos Estados Unidos, já focadas em IBM. Então, a partir de 2015, principalmente, esse mercado começou a borbulhar e hoje está em franca expansão. Tem, inclusive, empresas que já comprando outras, empresas de bilhões de dólares. E no Brasil, por outro lado, a gente tem alguns cases aí a partir de 2016, 2017, inclusive o case da Sensidia foi um deles, mas hoje já bastante gente já falando sobre o tema, já tem empresas, principalmente as empresas focadas em dados, também atuando diretamente com o IBM. Então hoje já é um mercado muito mais maduro do que 4, 5 anos atrás, mas ainda só engatinhando. E, Luiz, para o nosso ouvinte que nos escuta agora, ABM é a mesma coisa que inbound marketing? Não, não é. São duas estratégias de marketing diferentes. Além de falar da diferença entre elas, é bem legal falar sobre que estratégia de marketing majoritária você deve ter, né? Então,
Isso depende muito do tipo de venda que você faz, o que também, obviamente, depende do tipo de cliente que você tem, né? Então, se sua venda é mais complexa, você precisa fazer reuniões, envolve várias pessoas, a chance da sua estratégia majoritária ser ABM, né, ser baseada em contas, é muito maior porque você precisa botar mais esforço, você precisa personalizar mais o seu esforço de marketing e vendas para poder chegar no fechamento, né, e conseguir um novo cliente. Quanto menos complexa, quanto mais simples é a compra, você consegue usar outros approaches que provavelmente vão ser muito mais eficientes, vão te levar para o resultado que você quer. Então, quando você tem uma complexidade aí, vamos pensar em, entre aspas, média, o inbound marketing funciona bem, principalmente se você tiver aí um universo de potenciais clientes um pouco maior, porque aí você está falando sobre criar conteúdos, criar exposição para que diferentes públicos acabem chegando até o seu conteúdo e seus materiais, e eventualmente você vai atraindo eles, vai nutrindo e alguns vão virar clientes. Tá? Você tem aquela perda que eu comentei no começo de eficiência ao longo desse funil. Até que você tem produtos mais massificados, que normalmente onde produtos B2C, né, que são mirando no consumidor, caem, que são vendas por impulso, né? Então, você vai comprar uma Coca-Cola, a Coca-Cola não faz conteúdo para te mostrar que a Coca-Cola é mais gostosa que a Pepsi. É simplesmente algo que você está trabalhando em marca, em experiência, em outras coisas. Então, primeiro, eu acho que tem esse conceito, né, de qual é a estratégia que melhor encaixa para o tipo de cliente, para o tipo de venda que você faz. A principal estratégia de marketing. Um outro ponto de diferenciar inbound marketing de ABM é a gente pensar na forma de pescar. Então, enquanto inbound, como comentei agora há pouco, né, você está soltando conteúdo no mundo, está atraindo mais gente, né, seja por tráfego orgânico, seja por social media, etc. Você está trazendo mais gente para dentro, você está como se estivesse pescando de rede, né? Então, você passa a rede no mar e vem o que veio, depois você seleciona. Essa é uma forma e que, se o seu mercado estiver adequado para isso, vai funcionar super bem. Por outro lado, ABM a gente fala que é pescar de arpão. Então, primeiro você seleciona, você busca, você define melhor onde você vai jogar e quais são os potenciais peixes, né, que você quer pescar, para aí sim mirar com arpão e fazer. E quando eu falo da rede versus o arpão, é muito normal as pessoas pensarem no esforço de vendas, mas, de novo, quando a gente fala de ABM, a gente não está falando de vendas, a gente está falando de marketing, e claro que marketing tem sempre que estar muito conectado a vendas, né? Então, acho que essa diferença acaba batendo bastante aí. E claro que tem várias similaridades. No final, os processos de marketing, eles acabam sendo os mesmos. Você vai fazer comunicação, você vai fazer marca, você vai fazer conteúdo, você vai fazer evento. A grande diferença de você fazer isso em ABM versus inbound é que no inbound você está fazendo tudo isso para atingir muito mais gente, então você acaba tendo um desperdício maior. Quando você está numa estratégia de ABM, você faz todos esses pontos, só que pensando naquele universo super fechado, super nichado. Então tudo que você faz e todas as decisões que você toma é em torno de criar marca, de se comunicar com aquele público super pequeno. Então, o importante aqui não é a quantidade, mas sim a intensidade, a qualidade que você tem um approach lá com aquele público-alvo. Legal, Luiz. E no fim, o ABM funciona para qualquer tipo de empresa? Para qualquer tipo de empresa. A definição sobre usar ou não ABM versus outras estratégias de marketing, ela não depende da empresa em si, depende muito do cliente e do tipo de venda, né? Então, aquela decisão sobre a estratégia de marketing, ela que acaba direcionando se ABM faz sentido ou não, né? Então, acho que essa é a primeira pergunta. Quem que é seu cliente? Você consegue listar nominalmente quem são os potenciais clientes? Se sim, e se essa lista é pequena, comparativamente falando, ABM vai funcionar independente de que tipo de serviço ou de produto você entrega, né? Se é uma venda complexa, principalmente, né? Então, universo pequeno, a venda é difícil, você precisa botar um esforço personalizado para fazer. E isso, quando a gente pensa na prática, né? O que encaixa aí? Softwares que são muito caros, empresas de serviço em que você precisa fazer uma reunião, mostrar case, você precisa convencer 2, 3 pessoas dentro da empresa que a sua solução, o que você está levando é o principal. Então, trazendo aqui para a maioria do público do Juridicast, com certeza para escritório de advocacia faz um super sentido, porque não é que você trabalha com qualquer cliente de qualquer lugar do mundo, né? Legal. Seria correto eu pensar que o ABM ele é mais adequado para empresas B2B do que para B2C? Sim, principalmente quando a gente vê que a compra B2C normalmente é uma compra mais por impulso. Claro que aqui a gente está falando da maioria, tá? Então, por exemplo, você não compra um imóvel por impulso. Tem gente que sim, mas, de novo, sempre vão existir exceções de tudo, né? Correto. Um imóvel por impulso, ou mesmo uma geladeira por impulso, entendeu? Então, você provavelmente vai buscar conteúdo, você vai fazer e você vai querer entender mais. Então, quando você fala em B2C e que
normalmente tem um ticket um pouco mais alto, as pessoas vão buscar aprender mais sobre aquilo, vão buscar reviews, vão buscar conteúdos, comparações. Então, o inbound marketing aí acaba funcionando bastante. Para B2B, é muito mais provável você cair entre inbound e ABM do que você cair para algo puramente de comunicação simples de marca. Então, o B2B acaba sendo um campo muito mais óbvio para trabalhar com ABM. Interessante, Luiz. Agora que o nosso ouvinte já entendeu como é que funciona o ABM, por onde começar uma estratégia de Account-Based Marketing? A primeira parte vem sobre, que a gente falou antes, né, de entender se ABM de fato é a estratégia que faz sentido, né? Sua venda é complexa. Correto. O ticket é autossuficiente para compensar esse esforço personalizado. E seu universo de clientes pequeno o suficiente para você nomear, né? Tendo isso em vista, que é a validação de seguir com a estratégia, o próximo ponto é entender quem que é o seu cliente ideal. E quando eu falo em cliente ideal, eu não estou falando da pessoa específica, eu estou falando da empresa que vai comprar de você. Então, assim, qual que é o tamanho dela, onde ela está, número de funcionários numa área específica, presença multinacional, capital nacional, internacional. Tem vários dados demográficos, entre aspas, que podem ser utilizados, mas também tem de posicionamento, tem de segmento, tem o tipo de produto ou serviço que ela oferece. Então, tem vários pontos que você precisa analisar de fora da empresa, né, que vão defini-las, para que você defina, então, beleza, esse pode ser meu perfil de cliente ideal. E eu digo isso, essa definição ela tem que ser feita com informações que você consegue de fora, porque se você precisar conversar com a empresa para entender se ela é um bom fit, aí você está entendendo se ela está no momento certo de compra. Essa é uma definição diferente em relação ao ICP. O ICP, que é o Ideal Customer Profile, o perfil ideal de cliente, é uma definição para você criar um conjunto, né, criar esse universo de potenciais clientes, eventualmente até classificar em grupos, em tiers de potencial diferente. Isso você precisa analisar de fora para que você possa ter esse mapeamento e aí sim fazer as ações para chegar até elas. A outra análise que eu comentei é quando alguém de vendas ou alguém pessoalmente conversa com pessoas dessa empresa para entender se elas estão de fato prontas para comprar. Então, são pontos bem diferentes. Então, assim, isso é o ICP, é a definição do cliente ideal. Para chegar nessa definição, o principal ponto é, primeiro, olhar um pouco do seu passado, né? Quem foram as melhores vendas? Quais clientes foram as piores vendas? E aí também olhando dentro de casa em relação aos clientes que você tem em andamento, né? Quais clientes estão mais felizes, percebem mais a nossa proposta de valor? Quais clientes desistiram rápido, cancelaram e não deram certo? Então veja aí que você tem tanto analisando o processo de venda, mas também a proposta e a entrega de valor que a sua empresa fornece para esse cliente o tempo todo. Então você vai começando a ver, quais são as características de empresas que mais aparecem dos lados positivos e também tirando as que mais aparecem do lado negativo, né? Então, por exemplo, eu posso falar, eu vendo muito bem para empresas acima de 100 funcionários, mas eu não vendo bem para empresas que têm mais de 500 funcionários. Então, você começou a entender um target melhor. Por outro lado, você vê que os clientes de São Paulo, você consegue demonstrar proposta de valor muito fácil, mas os clientes do Rio Grande do Sul, por algum motivo, você não consegue. Então, fala, então também vou tirar aqui Rio Grande do Sul do meu mapeamento para que eu possa focar melhor e mais quem está em São Paulo ou região Sudeste, por exemplo, porque eu vi que dá mais certo. Além dessas análises para dentro de casa, é muito legal definir também se você quer ter uma mudança de perfil de cliente. Então, eu entendo que eu estou gerando valor para esse perfil, mas a gente está desenvolvendo produtos, nossos serviços, para que a gente possa também avançar para esse novo perfil aqui. Isso também é interessante entrar, mas também tomaria cuidado porque essa projeção ela tem que ser curto prazo, algo que você de fato vai conseguir oferecer com a sua proposta de valor no curto prazo. Porque se você começar a se comunicar, interagir, engajar com esse novo target, né, esse CP estendido, depois não conseguir entregar, acaba não dando certo, né, e você desperdiçou aí todo o esforço de marketing, vendas, e depois acabou também criando uma imagem ruim perante um novo potencial cliente. Então, voltando, né, essa definição do ICP, ela é muito, muito importante e é por isso também eu estou entrando em bastante detalhe. Perfeito, Luiz. E aplicar a ABM em uma empresa requer algum requisito prévio ou ainda algum tipo de maturidade de marketing por parte dessa empresa? Não, até porque sendo uma estratégia de marketing que pode ser estratégia mestra, se a empresa, por exemplo, só tem um esforço comercial, mas tem algo muito mais só de imagem e de design, bem pouco associado a vendas funcionando hoje, começar a de marketing já pensando em IBM seria até ideal, porque você já começa os processos e a criação do time pensando nesse target que você precisa, né? Então, não tem nenhum tipo de requisito de maturidade específico. Dá para ser, o primeiro esforço de marketing é entendendo
quem é o cliente-alvo, depois quem que é a persona, que é a pessoa dentro desse seu cliente que você vai conversar, levantar os dados, para aí sim começar a criar conteúdo, criar as mensagens, escolher os canais que você vai usar, né? Todo o processo de marketing em si. Então, você pode começar por aí sem problema algum. É claro que quando você vai do zero, é sempre um pouco mais lento, então é muito importante colocar a expectativa correta, mas é sempre avançando de mais perto do cliente, da parte mais funda do funil para cima. Então, primeiro pensando na conexão com vendas, como gerar mais oportunidades para vendas, para depois você ir criando conteúdo, entendendo mais canais, pensando em marca, etc. E Luiz, aprofundando um pouco mais a metodologia do ABM, o que são as plays dentro dessa estratégia? A estratégia em si, a parte mais tática, né, de ABM, você define o ICP, que é o potencial cliente, as personas-alvo dentro desse cliente. Perfeito. Depois você levanta os dados de contato para que acabam direcionando os canais que você vai acessar essas pessoas. E aí você você vai conhecer a dor tanto da empresa quanto da pessoa que você quer conversar, e também você sabe quais são os canais de contato. Idealmente você também vai conhecer quais são os canais de contato preferenciais dela. Tendo isso em mãos, você está com todo o ferramental necessário para que você possa começar a executar plays. Plays são desenho e execução mais operacional de ABM, ou seja, é uma sequência de ações ou de touch points que você faz para atingir determinadas personas daquelas contas-alvo que você determinou, né? Então vamos supor que você vamos falar de números bem pequenos para facilitar, mas você definiu que você tem 10 contas-alvo. Dentro dessas 10 contas-alvo, você tem 2 pessoas em cada uma, por exemplo, o CEO e o diretor jurídico. E você sabe que essas pessoas você atinge melhor por e-mail, por WhatsApp e por LinkedIn. Então, são os canais, você levantou aí os 3 dados de contato de cada uma das 20 pessoas, né? E aí você fala, vamos desenhar uma play para que essa pessoa comece a conhecer melhor a nossa marca. E aí, o principal ponto aí é quais vão ser os passos e como você vai misturar os canais para fazer isso acontecer. E esse desenho todo é a play, e ela vai ter um objetivo. Então, a play é para colocar meu nome no mapa, ou a play é com o objetivo de chamar essas pessoas para um evento que a gente vai fazer, ou a play é para gerar uma reunião. Então, assim, tudo depende, o objetivo, principalmente, vai depender de qual estágio você já está com esses alvos, né? Então, eles já conhecem sua marca, eles já interagem com algum conteúdo seu, vocês já se conheceram em algum momento. Se você já teve alguma coisa prévia, já tem algum nível de engajamento, você pode fazer plays que vão, de fato, mirar em criar uma oportunidade comercial, né? Em chamar para uma reunião, eventualmente, né? Depois de alguns pontos de contato. Mas se as pessoas não te conhecem, você ir de zero a marcar uma reunião é algo que eu totalmente não recomendo. Até porque, pensa só, né? Você não compra algo grande, algo caro, algo complexo de uma hora para outra. Então, as pessoas indo de uma forma muito direta, elas acabam mais se afugentando do que, teoricamente, se aproximando de você, né? É que nem se você fosse pensar, acabei de conhecer uma pessoa e durante a primeira conversa eu já estou falando sobre o orçamento da festa de casamento. Então, assim, é algo que não faz sentido. No final, você está se relacionando com pessoas, por mais que seja B2B, por mais que seja uma empresa grande, do outro lado, é uma pessoa com quem você está interagindo. Criando esse engajamento aos poucos, então as plays vão te ajudar, e esses touch points dentro das plays vão te ajudar a ganhar esse engajamento e ganhar credibilidade, para que eventualmente isso vire uma oportunidade comercial e depois um cliente. Interessante, Luiz. E hoje o marketing cada vez mais é tecnológico, né? E aí a pergunta que eu tenho nesse sentido é a seguinte: a abordagem do ABM requer o uso de softwares para sua implementação? Não, mas para envio de comunicações, né, dentro das plays, por exemplo, enviar e-mails, enviar mensagem por redes sociais, isso tudo pode ser feito manualmente, então assim, sempre tem tecnologia por trás, mas ela com certeza não é um pré-requisito essencial ou vital. Então, você consegue organizar essas plays usando uma planilha, você consegue organizar quais vão ser os conteúdos em cada etapa e mandar isso manualmente, até para que você possa testar esse approach e ver se faz sentido. É claro que se você está começando a falar de dezenas, centenas ou poucos milhares de potenciais contatos que você vai fazer, algumas tecnologias podem te ajudar a ganhar escalabilidade, a ganhar eficiência na execução. Qual que é o problema disso? Enquanto você não conhecer o seu processo de fazer IBM, né, de engajar essas personas-alvo das empresas mapeadas, não adianta você querer automatizar ou ganhar eficiência em cima de um processo que não existe. Essa é a pior forma de você investir tempo e recurso, é você procedimentalizar algo que não está comprovado. Isso em qualquer lugar, em qualquer momento, não só em marketing, Sim. Muito menos só em IBM, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto, né? Você testar o processo, fazer manualmente, entendendo e conhecendo os mecanismos,
para depois aumentar um pouco mais e aí sim começar a buscar ferramentas que vão te ajudar nos principais gargalos de escalabilidade e de repetibilidade. Acho que esse é a principal mensagem. Depois de um tempo, você começa a usar ferramentas que podem te escalar o envio de e-mails um para um, ou que vão te ajudar na visualização dos dados de como que as pessoas estão interagindo com o que você está mandando, mas com certeza para o começo, nada melhor que uma planilha e muita boa vontade. E Luiz, qual que é o tempo médio para se começar a obter resultados com IBM? Quando eu comecei, que foi lá de 2016 para 2017, a gente levou 6 meses para ver os primeiros resultados. Não digo que esse é o parâmetro principal, eu diria que é algo... E aí depende muito da sua capacidade de execução. Então, o tamanho do seu time de marketing, como que o time de vendas está interagindo com o marketing. A ideia de IBM também é ajudar a unir, integrar muito bem esses dois times, que deveriam estar muito unidos e ser um time só, mas por ironia do destino acabam ficando sempre separados. Então, assim, é algo que eu imagino a partir de 3 meses, dependendo do seu poder de execução, você pode começar a ter certa expectativa de alguns resultados. Principalmente se você atuar com uma cabeça mais de mapeamento rápido, não mapear o mercado todo possível, mas mapear primeiras 100 contas ou 50 contas de uma forma rápida, entender quais são as personas. Se você já conhecer seu ICP e suas personas, esse timing também pode adiantar um pouco, porque todo esse processo de autoconhecimento da empresa, né, de você entender o seu cliente, entender a dor dele, propósito de valor, são coisas que muitas vezes a gente dá como algo conhecido, mas que no final estão mal definidas, né? Então, garantir esse encaixe de propósito de valor para que você consiga entender o cliente, entender a persona e aí sim entender quais são os conteúdos que vão chamar mais atenção e criar credibilidade, vai variar em que estágio você está. Então, por isso que o timing de gerar o resultado depende aí mais da sua maturidade como marketing ou como organização mesmo que conhece seu cliente do que qualquer outra coisa. Então, até batendo com a pergunta anterior, se você precisa de uma maturidade anterior, não, mas sem a maturidade, obviamente, você demora um pouco mais para conseguir ver os resultados na prática. Legal, Luiz. E dado que esse assunto de IBM é novo aqui no Brasil, onde o nosso ouvinte pode aprender mais sobre esse assunto? No fim, existem livros ou cursos? Não é um tipo de assunto que tem muita gente falando em português, então eu tenho um Medium onde eu tenho alguns artigos ou alguns vídeos que eu fiz em parceria com alguns canais e eu acabo postando lá, então o Leandro com certeza vai botar o link aqui dentro da descrição do post. Com certeza. Então vocês podem acessar. Mas tem algumas referências de fora que são bem legais. Uma delas se chama Terminus, que inclusive é uma plataforma de marketing, né, tecnológica focada em IBM, que é bem forte. Eles têm podcast, tem e-books, tem muita coisa. E tem uma outra que chama Demand Base, também que é, inclusive, uma empresa de tecnologia que comprou outra já e está crescendo muito. Super forte, tem certificação, tudo. Claro, os dois em inglês, são 2 empresas americanas, vale muito a pena. Além disso, eu gosto muito de recomendar o trabalho de vendas, e aí é vendas, não é marketing, do Thiago Reis, da Growth Machine, aqui no Brasil. Aí é principalmente se você precisa trabalhar melhor a sua máquina outbound. Gosto de falar dele porque é uma linha de personalizar e de entender mais a eficiência comercial. Mas sobre a IBM é bem mais restrito mesmo. E Luiz, baseado em tudo que a gente já conversou até aqui nesse episódio, para quem pretende implementar uma estratégia de IBM, por onde começar? A gente falou um pouquinho sobre definir o ICP, é o principal trabalho e dependendo da maturidade da sua empresa, pode ser um trabalho muito longo, porque você precisa redescobrir e pensar na definição de propósito de valor e tudo mais, para aí sim você definir quem que é seu cliente-alvo de fato. Depois disso, a persona, então é o diretor jurídico, é o controller, para quem que você vende de fato, né? Então as pessoas específicas, porque no final dos contos, por mais que a empresa que vai comprar de você, né, vai assinar um contrato, tem pessoas por trás que estão resolvendo problemas delas do dia a dia que você de fato está ajudando elas a resolver isso. Então entender quem são as pessoas, entender as dores, né? Entender não só essa pessoa, né, como uma persona, criar o perfil, né, fazer uma entrevista de persona, também entender a jornada dela de compra. Quando você entende muito bem tanto a empresa quanto a persona e a jornada, você começa a ter um conhecimento de causa, né? Começa a poder se colocar no lugar do seu cliente e entender que tipo de conteúdo vai ser mais valioso para ela, que tópicos que ela quer escutar, em qual formato, qual que é o melhor approach para fazer nela, porque algumas pessoas recebem um approach mais frio, outras preferem através de recomendação, através de canais específicos. Então, conhecer muito bem o seu cliente é chave para você poder escolher esses canais de approach e principalmente os conteúdos. E aí, quando a gente fala de conteúdo, tem uma pergunta que eu gosto muito de citar a todo mundo, que é: mas que conteúdo que eu faço? Como que eu defino, né, qual que vai ser a essência da play? A principal pergunta aí para direcionar as definições é:
como você gera valor para o seu cliente, né, para suas personas-alvo, sem ser vendendo para elas. E essa pergunta é muito importante porque a gente, claramente, se a gente entendeu que tem um fit, que a gente tem pessoas parecidas que a gente vende e fornece valor, isso claramente vai ser benéfico para outra pessoa também. Mas enquanto ela não confia em você, enquanto você não criou credibilidade com ela não sabe disso. Então, o ponto é, como você vai gerar valor para essa pessoa, sem ser, obviamente, dando seu serviço de graça, né, com conteúdo, com instruções, com, enfim, direcionais, se mostrando como expert, etc. E que não inclua fazer uma venda para ela, que você consiga fazer esse approach, né, e esse ganho de credibilidade, engajamento, aos poucos, através dessas entregas de valor. Então, essa é a sua pergunta. Como você gera valor para o seu cliente sem ser vendendo? Interessante, Luiz. E para a gente encerrar o episódio, você tem alguma dica de uma play simples que o nosso ouvinte poderia testar em seu escritório? Tem muitas. Tem muitas opções. E aí, mais do que uma play especificamente, né, porque a play inclui você definir os canais, o número de touch points que você vai fazer com as personas-alvo, cruzamento de personas, né? Eu acho que tem algumas dicas que são importantes, né? A primeira é, quais são os tipos de conteúdo que mais geram efeito? Então, um conteúdo que todo mundo quer saber é como que as principais empresas do meu segmento, né, que talvez sejam referência para mim, seja no Brasil ou até especialmente fora do Brasil, como que elas fazem o trabalho do dia a dia igual o mesmo trabalho que eu preciso fazer, né? Essa referência, né, quais são os high standards da minha função, do que eu preciso fazer. Isso é algo que todo mundo sempre quer saber e quer se aprofundar. Então, é um tipo de conteúdo muito bom. Outro conteúdo muito bom tem a ver com o que a concorrência está fazendo. De novo, seja no Brasil, seja fora. Porque isso também ajuda você a direcionar o drive de negócio, né? Para que você consiga entender se a sua estratégia está indo no caminho certo, né? Se está indo numa linha mais de inovação, se você está indo para um caminho muito diferente. Então, de novo, parâmetros, seja da função pessoal, seja da empresa, sempre ajudam porque não é o tipo de informação que todo mundo tem acesso o tempo todo. E sobre concorrente, todo mundo quer escutar também. Outro ponto que eu considero muito importante, que é uma dica para qualquer play, principalmente quando você tem mais de uma persona-alvo, é você conseguir fazer uma play, fazer touch points de uma maneira cruzada, né, alternada entre as personas diferentes. E, claro, com conteúdos diferentes, porque se a persona é diferente, elas vão ter necessidades diferentes, elas têm dia a dia diferentes, elas têm ambições diferentes, então o conteúdo, o envio tem que ser diferente, mas você consegue usar algumas artimanhas para você talvez criar um engajamento, né? Então, você fala, oi fulano, tudo bem? Mandei uma mensagem para o ciclano sobre esse assunto e acho que poderia ser interessante você também ver um pouco mais disso ou ver esse outro assunto aqui diferente, acho que pode complementar bastante e tem mais a ver com o seu dia a dia. Então, assim, você cita um para o outro, você começa a criar um senso de familiaridade para a pessoa. Então, quanto mais, isso, claro, depende de quanto você está se aprofundando e quão bem você está, de fato, levantando os dados, entendendo esse potencial cliente antes. Legal, Luiz. Eu sei que a gente poderia ficar até amanhã aqui falando sobre ABM, né? Mas nosso episódio chegou ao final. Eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no Juridicast e já deixo o convite para a gente gravar mais sobre ABM aí, uma nova oportunidade, tá bom? Excelente, Leandro. Obrigado pelo convite. Foi um prazer conversar um pouco mais e estou super disponível. Muito obrigado. Gostou desse podcast? Então compartilhe o episódio nas redes sociais e acompanhe o Juridicast, produzido pela Agência Javali, especialista em marketing jurídico. Um grande abraço e até a próxima quarta-feira, às 7 da manhã.